Olá, turma! Boa tarde, boa tarde! Nesse sábado maravilhoso, aqui pelo menos em Olinda, né? Faz parte aqui da região metropolitana, né? Do Recife, capital aqui em Pernambuco. Tá um sol belíssimo, belíssimo, belíssimo. Diferente aqui, quinta-feira, que foi um dilúvio. Papai do céu, mandou uma quantidade boa de água, foram alguns transtornos por aqui, entre eles uma falta de, em alguns bairros, entre eles o meu, né, falta de luz, né, de energia, tá, alguns transtornos, mas faz parte, né? Mas ontem e hoje, né, um sol belíssimo. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindos a mais uma web aula da nossa disciplina, né? Análise das demonstrações contábeis, análise das demonstrações financeiras, né? Dos relatórios contábeis financeiros, a mesma coisa, tá? A mesma coisa, tá? Ou se não, também conhecido por alguns como análise, né, de balanço. Eu não gosto muito de trazer como análise de balanço, porque você pensa que só vai analisar o balanço patrimonial, que vocês já estão fera, né? Já tem uma base boa, a gente já usou duas aulas falando sobre, né, a disciplina, falando sobre o conteúdo, e aí falando, né, essa base aí, que é uma das técnicas contábeis, chamada demonstrações contábeis. Falamos das quatro técnicas contábeis, mas focando, né, inicialmente, a técnica das demonstrações contábeis, né, dos relatórios aí financeiros, e agora vamos, né? Já fizemos como é que se diz, uma abertura, né? Falamos de forma resumida sobre essa outra técnica contábil chamada análise das demonstrações contábeis, né? A contabilidade, ok? Prepara, apresenta, divulga esses relatórios para que o usuário da informação, tá? O usuário da informação adote essa técnica, vá lá nas demonstrações, né? E ali ele retire, né? É o momento dele extrair dados, informações do seu interesse e aqui aplicar essa técnica para verificar, tá? Para verificar a saúde financeira, né? A saúde financeira e econômica da empresa, né? Então, estamos aqui, pessoal, em mais uma web aula. Agradecer, como sempre, né, os alunos aqui do curso de Economia, o curso de ADM, né, Administração, e o curso de Ciências Contábeis. Aqui, né, representando, né, a turma, Antônio, que até hoje, né, não faltou uma aula, agradecer demais a presença aí, não só de Antônio, como de Daniele também, Isabela, Liliane, Yasmin, tá? Obrigado, pessoal. Marilene também, tá? Todos vocês, Sofia. Obrigado, turma. Obrigado mesmo, que eu sei que final sábado é um dia que assim, a gente está um pouco mais livre, mas ao mesmo tempo não, que temos algumas, né, obrigações sociais, né, entre elas com a família, e alguns profissionais também estão aí na luta, né, só vão largar mais tarde, pega o sábado todo, né, na correria, ok? Mas alguns estão livres de forma profissional, mas têm seus compromissos aí familiares, né? Aquela assistência à família faz parte, faz parte. Mas aqui a aula já está sendo gravada, tá? Para que vocês possam visualizar posteriormente. Então, agradecer a todos aqui, tá? Que pela presença e pelo carinho. Muito, muito, muito obrigado, tá certo? Ok, Antônio? Antônio, firme e forte, obrigado. Bom, todos vocês já me conhecem, professor Robson José Silva de Santana, né? Com muito orgulho, satisfação, privilégio estar aqui com vocês, né? Essa, vamos dizer, espero que seja, essa é a primeira, né? O primeiro, a nossa primeira disciplina. Espero ter a chance, né? Ok? A oportunidade de trabalhar com vocês outras disciplinas, porque eu, ó, amei a turma, tenho unidade de ser a primeira impressão é que fica, e aqui, né? Gostei demais da turma, demais, demais, demais de vocês, tá? Obrigadão mesmo. Até agora, alguns de vocês estão, né, demonstrando, né, esse carinho, dando esse feedback, também gostando, né, do nosso trabalho. Então, obrigado, pessoal. Obrigado mesmo e vamos sempre tentar melhorar. Então, vamos lá, né? Sim, pessoal, antes de começar, né,
trazer aqui as análises, nessa técnica, análise das demonstrações, né, que nada mais é um estudo da situação financeira e patrimonial. Quando eu falo financeiro e patrimonial, turma, eu estou falando de quem? Balanço patrimonial, não é isso? A gente já falou que seria patrimônio, né? Porque muitos de vocês, professor, ainda não tenho bem a base. Aí já outros, não, professor, a gente teve contabilidade aplicada, a gente, né, viu um pouquinho isso aí. Então já tem um pouco da base, né? Mas deu mais um reforço, a gente deu justamente que já é dentro do meu planejamento, tá? Não é à toa que eu lanço aí 5 aulas institucional pé de 4, mas eu lanço 5, e sempre a gente estoura o nosso tempo, é muito mais do que 1 hora de aula aqui com vocês. Vou somar, dar 1 aula a mais para vocês com o maior carinho, né? Porque aqui eu não estou por quantidade, sim qualidade. Tá? É importante vocês entenderem aqui o processo, então isso é preciso falar com, né? Tranquilidade, trazer exemplos, vir com calma e não sair atropelando. Né? Muitas vezes eu vejo muitos de vocês com ansiedade de ver algum ponto ou outro. Vamos lá, calma, a gente chega lá, certo? Mas, pessoal, como eu disse, análise, né, das demonstrações nada mais é do que um estudo da situação patrimonial e financeira. Quando a gente fala de balanço patrimonial, nesse momento, né, a gente traz 2 tipos de índices, indicadores, né, que é de liquidez, que eu já mostrei para vocês, de forma superficial. Né? Hoje a gente vai adentrar com uma profundidade maior. Né? O índice de endividamento, também já mostrei um pouco, né, algumas fórmulas para vocês, e a gente só trouxe como, né, a importância de entender as demonstrações, que é de lá que a gente vai extrair. Por isso, né, que é o estudo da situação financeira e patrimonial de uma empresa ou entidade. Mas não é só ela, o desempenho também, quando a gente fala da DR, tá? Que é a DR, né, pessoal? Demonstração, o demonstrativo do resultado, tá certo? Então, lá a gente tem como fazer uma análise da rentabilidade, por exemplo, da empresa, tá joia? É momento que a gente pega informações do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, tá? Das contas de resultado, receita e despesa, e também não poder ficar de fora, né? Que eu trago esses como os 3 principais relatórios contábeis. Já falei aqui de outros, né? Principalmente no nosso último encontro, falei de todos os demonstrativos contábeis, né? Na área empresarial, que é no setor público, temos também outros relatórios contábeis, mas eu falei, né, na área empresarial, como DVA, DMPL, DLPA, né, DRA, tá? Notas explicativas como relatório complementar. Bom, falamos, né, dos relatórios que traz a Lei Complementar 6.404, tá? De 1976, pela NBC, Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral 26, tá? Ok? Então a gente já fez esse, né, esse apanhado aí, você já tem uma noção, tá, sobre os relatórios, mas os 3 principais, principalmente para trabalhar a análise. E o nosso foco aqui, que é o balanço e ADR, tá, trazendo esses índices ou indicadores. Tá? Então, a ideia, né, desse estudo, né, é fazer ali um exame, tá certo? Detalhado, né, minucioso, das informações dos dados, tanto financeiros como econômicos ali disponível, né? Com qual objetivo, né? Com o objetivo ali, tá? De naquele momento extrair as informações, fazer a análise, você vai ter esse índice, esse indicador, né? Que é o momento da leitura, interpretação e por fim, né? Esses dados, essas informações servirão para a tomada de decisões, tá? Tomada de decisões. Então, é uma técnica contábil no qual quem adota, quem usa, tá? Quem utiliza dessa técnica, que é quem? O usuário da informação. Então, né, não é à toa que estão os 3 cursos que faz parte da mesma ciência, ciência social, né? A gente também já explicou isso no nosso primeiro encontro. E aí, quem já trabalhou comigo? Ninguém tinha trabalhado comigo, por isso é uma oportunidade ímpar, né, aqui, tá? Ok? Tá trabalhando com vocês e espero que a gente continue aí, né, a nossa caminhada, tá? Eu falo pelo menos por mim, assim, estou gostando demais dessa turma participativa, interessada, a joia. Principalmente aí o pessoal que, com certeza, eu vou encarar mais o pessoal do Contábeis, né?
que é mais a minha área. Aí já tem as disciplinas gerenciais que vocês vão encarar como administração financeira e orçamentária, tá? Análise de custo, né? Aí pode ser que eu volte a trabalhar com administração e economia, né? Mas o pessoal de contábeis, as disciplinas principais de vocês, né? Ali as áreas, né? Os segmentos das ciências contábeis, eu vou estar presente, assim, como eu disse, eu espero ter a chance aí, a confiança, né? Tá? Do nosso coordenador. Bom, pessoal, então, quando a gente fala de controle patrimonial financeiro, balanço patrimonial. Quando eu falo de demonstrativo do resultado, a gente já viu, né, nas aulas anteriores, a estrutura, né, as contas patrimoniais, conta de resultado, né, o que seria essa história de conta, né, função de contas, tudo já explicadinho aqui para vocês. Desempenho, DR, né, a função econômica, saber se a empresa deu lucro ou prejuízo. E, por fim, a situação financeira da empresa, que seria o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa, ou fluxos de caixa, que tem um método direto e indireto, ok? Falamos disso aí, né? Da sua estrutura do fluxo de caixa, do balanço da DR, principalmente na aula anterior, né? Primeira aula, já, né? Aquele criando volume, e no último encontro a gente deu aquela fechada. Mas aí vem, alguém está com alguma dúvida? Alguma dúvida? Daqui agora sim, vamos falar, né, dessa análise, essa análise das demonstrações, né, dessa técnica contábil, tá? Que apresenta, né, que apresentará aqui, né, dentro do nosso conteúdo, os indicadores, né? Aí a gente vai ver mais utilizados, né, para verificar ali a saúde, né, financeira e econômica ali da empresa. Tá? Aí temos ali de rentabilidade, atividade, endividamento, liquidez. Tá? Mas antes a gente vai ver uma outra análise chamada análise vertical e análise horizontal, né? Trazendo em resumo o que seria, você já deve ter, quem está estudando, né, dentro do conteúdo lá da plataforma, tá certo? Como é que se diz? Trazendo um resumão do que seria uma análise vertical e horizontal, né? A análise vertical, tá? Ela visa descobrir, né, qual o percentual de cada setor da empresa corresponde ali, né, no resultado, né? Eu tenho ali o total e ali eu vejo, né, o percentual, tá, de cada, por exemplo, grupo, subgrupo do ativo, que é o que eu vou mostrar para vocês. For das contas de resultado, ali nas despesas operacionais. No total ali, eu saber qual é o percentual que eu tenho nas despesas administrativas, despesas financeiras, tá? Em relação às receitas, quando eu falo vertical. Quando é análise horizontal, tem como foco a evolução do resultado da companhia ao longo do tempo. Né? No período, eu vejo, que eu vou trazer para vocês, as vendas. Houve uma queda nas vendas de tantos por cento. Aí, no outro período, já houve uma queda, mas uma queda menor. Opa, né? Houve uma pequena melhora. Aí, no outro período, já teve uma boa evolução, né? Já ainda tem um resultado positivo, ainda discreto, mas positivo. E aí, para que você possa fazer, através dessa análise, chegar a uma conclusão, tomar decisão em relação, por exemplo, à previsão, o que é que vai ocorrer para mim nos próximos períodos. E aí, finalizando o período, você fazendo essa análise e fazendo ali, tá? O que você trouxe como previsão e ali, né, no real, o que realmente aconteceu, o que é que a gente pode, né, ali se programar para o futuro, tá certo? Ok? Vamos trazer aqui o material para vocês, tá? Para vocês poderem acompanhar. Então, tá tranquilo, né, pessoal, em relação os demonstrativos, eu creio que vocês já estão estudando, porque é de lá que a gente vai extrair, né, isso, as informações, tá? As informações. Isso aqui. Bom, como eu disse, alguns gostam de chamar de análise de
balanço, né? Tá? Mas quando ele fala de balanço, não é só balanço patrimonial, não, tá, pessoal? É as demonstrações contábeis, é balanço patrimonial, demonstração do resultado, tá certo? Fluxo de caixa, cito sempre esses são os três principais. Já expliquei para vocês. Bom, é a técnica contábil que extrai, né, informações úteis de onde? De uma das técnicas contábeis, chamada demonstrações contábeis, no intuito de demonstrar, através de relatório, a situação econômica e financeira da empresa. Tá? Se inicia quando acaba a contabilidade. Também já expliquei para vocês. O trabalho da contabilidade ela está ali na escrituração e nas demonstrações contábeis. Aquele processo da escrituração, tá? Que o contador vai fazer seus lançamentos usando o método das partidas dobradas, né? Para todo débito, crédito, né? Ali fazendo os lançamentos. Sua escrituração nos livros contábeis obrigatórios, que é o diário, o razão. No caso aqui na academia, tá? Aqui na, no curso superior, tá? O que é que adota? É o balancete, que nada mais é do que o balancete de o razonete, desculpa, pessoal. Razão é o razonete. O razonete nada mais é do que o razão simplificado. É aquele T que lança lá débito, crédito, débito do lado esquerdo, lança o crédito do lado direito, tá? Ali tirar o saldo final, aí sim, balancete de verificação. Bom, todo aquele processo contábil que é a técnica de escrituração e depois estruturar as demonstrações contábeis e daí o objetivo final, a sua apresentação, a sua divulgação. Então, o trabalho da contabilidade daí. Aí vem um profissional que, claro, tem como base a formação contábil, aquele independente, né, o auditor externo, tá? E vem ele para verificar se aquele trabalho, né, foi feito de forma correta, se obedeceu às normas, a legislação, os princípios, tá? Então, ali o auditor profissional, né, o auditor, ele vai sim, que é outra técnica contábil, vai dizer, né, se foi tudo certo, para dar uma garantia maior ao usuário da informação sobre aquele relatório. Foi feito por um especialista, tá certo? Honrado, que é o contador ou a contadora, aí passou por uma auditoria, né, ali onde ela aplicou toda a sua técnica, né, sua técnica de auditoria, e ali ele me dá um resultado positivo sobre aquele resultado, sobre aqueles relatórios. Então, o usuário tem uma garantia maior, tá certo? Uma tranquilidade sobre o que ele vai ler, sobre o que ele vai ler. Aí sim vem a técnica da análise das demonstrações. Então, mas a contabilidade, pessoal, vai até aí. Então, a análise das demonstrações é essa técnica que consiste na coleta de dados constantes nas respectivas demonstrações, com vista à apuração de indicadores, com vista à apuração de indicadores que permitam avaliar a capacidade de solvência, tá certo? Situação financeira, conhecer a estrutura patrimonial, tá? A estrutura patrimonial, porque quando eu falo a solvência, aí eu estou falando já dessa avaliar essa capacidade, aí já é uma situação financeira, tá? Quando é patrimonial, vocês já sabem, é o patrimônio, né? Patrimonial. E descobrir aí, nesse caso, a potencialidade da entidade em gerar bons resultados, o desempenho, situação econômica. Então, é aquilo que eu, né, bato na tecla. São os três principais relatórios. Situação financeira, solvência, seria o fluxo de caixa, tá certo? O balanço patrimonial, o controle patrimonial e financeiro também, tá? Ok? E quando eu falo em gerar bons resultados, a confrontação entre receita e despesa pelo regime de competência, tá? Aí a situação econômica, saber se a empresa deu lucro ou prejuízo. Então, a análise, repito, ela se inicia quando a contabilidade conclui o seu trabalho, fazendo todo o trabalho da técnica de escrituração e posteriormente, tá certo? A estrutura e apresentação desses relatórios financeiro, econômico e patrimonial. Patrimonial, balanço patrimonial, econômico, demonstração do resultado e financeiro, fluxo de caixa.
Tá bem claro isso aí, né, pessoal? Então, os indicadores, quando eu digo, com vista à apuração de indicadores ou índice que permite avaliar essa, tá certo? Essa análise, ok? Então, é justamente em cima desses três relatórios principais. Tá? Qual o intuito da análise? Qual o intuito da análise? É subsidiar o processo decisório, tá? E avalia se a empresa merece, aqui como exemplo, viu, pessoal? Merece crédito ou não, né? Se ela é solvente ou não, se ela é rentável ou não. Então, vamos lá. Hoje se fala muito em investimento, né? Como, professor, eu tenho, né, alguns recursos, não são muitos, mas eu gostaria de ampliar, né, o meu patrimônio. Então, uma forma é fazer investimento, né? Eu tenho uma disciplina com a turma de contábil chamada Noções de Atividades Atuariais. E lá a gente fala sobre previdência. Aí tem alguns, né, algumas previdências que a gente conversa lá, como a previdência em relação à previdência social, né, que é administrada pelo INSS, tá? Instituto Nacional aí, ok? Gerenciada pelo governo federal. Temos o regime próprio de previdência, que alguns servidores públicos, tá? Municipais, estaduais e federais têm, tá? Que é o regime próprio, tá certo? E tem o regime ali, né, a previdência privada, que é uma forma de investimento, tá? Que é uma forma de investimento. A gente trabalha muito isso. Mas, bom, aí eu vejo, por exemplo, quando eu pego ali eu vou fazer uma previdência privada no Banco Bradesco, né, uma instituição financeira, Banco do Brasil. Então, é interessante eu ver como é que está a situação financeira e econômica dessa empresa. E de que forma? Pegar os seus relatórios e aplicar essa técnica. Porque lá, pessoal, eu vou deixar o meu dinheiro ali por 10 anos, né? Porque o investimento tem que ser desse aí, no mínimo médio, de preferência a longo prazo. Então, ali no mínimo 10 anos, tá? 15 anos, até 30 ou 35 anos, tá certo? Então, eu tenho que ver se essa empresa ela é solvente, ela é rentável, tá? E de que forma, né? Não é só através de uma pesquisa de mercado, comentários, tá? Relatórios financeiros, mas também os relatórios contábeis, adotando essa técnica para saber se. Estou trazendo esse exemplo, viu, pessoal? Mas outros tipos de investimentos também. Bom, como eu tinha dito lá no início, né? O resfriado eu tinha gripado, graças a Deus fiquei rápido, mas agora gripei de novo. Tem uma recaída dessas chuvas, calor muito forte. Hoje mesmo, ontem, hoje um calor forte, mas daqui a pouco quando vê, uma chuva, um frio, aí ar-condicionado também. Aí, bom, acabei gripando de novo, tá, pessoal? Pedir desculpa aqui a vocês, tá? Por essas tosse, né? Esses fungados às vezes, agorizando, tá bom? Mas espero aí a compreensão de vocês. Agradeço. Bom, pessoal, então subsidiar o processo decisório, né? Aí a empresa também chega à instituição financeira que quer obter empréstimo. Aí vocês acham que a instituição financeira, porque eu gostei lá do dono da empresa, do diretor, né, parceiro, amigo. Não, 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 não. Eu vou fazer uma análise. Primeiro de tudo, um dos processos de liberação é justamente que a empresa apresente seus relatórios contábeis para que a instituição financeira faça essa análise para saber se libera ou não crédito. Às vezes pede, por exemplo, lá 50 mil reais. Ó, 50 não dá. Pela nossa análise, dá para liberar para vocês a metade, 25. Quer? 50 não dá, mas dá para liberar 25. Mas por que chegou a essa conclusão? Por quê? Porque, ó, pessoal, foi feita uma leitura, tá? Uma leitura daqueles relatórios, ok? Claro, quando eu faço a leitura, eu tenho conhecimento, né? Eu tenho conhecimento daquela técnica, que é a técnica da análise das demonstrações, para que eu possa fazer a interpretação, ok? E aí chegar a uma conclusão. Essa conclusão vai ser o meu parecer. No lugar de 50 mil, eu vou te liberar 25. Beleza? Eu vou te liberar 25. Só dá para liberar 25 pela nossa análise. Mas, rapaz, empresa solvente e tal, não sei o quê. Não, só dá para liberar 25. Quer? Pronto, esse é o parecer. É justamente a tomada de decisão. Tá? A tomada de decisão.
fazendo como exemplo aqui para vocês. Então, a análise, em resumo, é a leitura, tá? A interpretação e parecer. Mas para fazer leitura é justamente o que vocês, né, estão fazendo aqui agora, é correndo atrás do conhecimento, tá? Dessa técnica. Indicadores, o que seriam indicadores aí, ou índice ou indicadores, tá, pessoal? Técnica que utiliza, tá? Indicadores, medida, ok? O objetivo, monitoramento, avaliação, tá? Descrever uma situação, tá? Comunicar, né, de forma simples, dados complexos, tá? Relacionar dados, comparar, né, para extrair informações é necessário entender o índice e avaliá-lo como bom, né, razoável ou ruim, tá? Essa é comunicar algo do dado que você vê que realmente há uma complexidade e você trazer essa informação de forma simples, tá certo? De forma simples. Sempre quando for fazer análise, nunca de forma só isolada, tá? Vocês verão isso mais na frente, ok? O objetivo, tá, da análise, relatar a posição econômica e financeira atual, extrair informações sobre posição passada, presente e futura. Muitas vezes na análise eu tenho que pegar informações lá de trás, tá? Lá de trás. Por exemplo, para estruturar um fluxo de caixa, eu preciso de dois balanços. Eu preciso do balanço do ano anterior e do ano atual para fazer um fluxo de caixa atual e depois trabalhar a análise. Tá certo? Para trabalhar a análise, por exemplo, vertical, tá? Vertical não, desculpa, é horizontal, que quando a gente fala da horizontal, o foco é a evolução dos resultados ao longo do tempo. Então, quando eu falo a evolução dos resultados da companhia, da entidade ao longo do tempo, tá? Eu preciso de vários exercícios. Então, se eu estou analisando atual, eu preciso do exercício do ano anterior. Tá? Então, informações da posição passada, presente e futura, tá? Nesse caso, futura projetada, tá? De uma empresa. Traçar tendências futuras, ok? Só posso fazer futuras se eu conhecer o meu passado, tá? E estar, né, ciente do meu presente, ok? É, conforme um grande estudioso aí na área contábil, Sérgio Iludícidos, né, é uma arte, né, a análise, pois não existe um critério formal de análise válido. Tá? A maneira com que os indicadores da análise são utilizados é particular que faz a análise. Além do conhecimento técnico, destaca-se na experiência, porque há necessidade, pessoal, também da experiência, ok? Não só conhecer a técnica, saber fazer a leitura e interpretação, mas também, com o passar do tempo, né, a sua experiência, porque cada empresa é empresa, ok? Cada atividade tem, né, ali o seu detalhe. Né? Eu não posso fazer uma análise, por exemplo, em relação a uma indústria, tá? E em relação ao comércio, a uma prestadora de serviço, tá? Ok? Sendo os mesmos indicadores, mas são, né, cada um tem um perfil ali diferente, né? Tem uma particularidade diferente, ok? Então aqui não é a receita de pão, tá certo? Que você pega, joga e faz do mesmo jeito, não. Tá aqui, tá? Os dados, as informações. Aí eu vou utilizar conforme a minha necessidade, conforme a minha realidade, ok? Preocupação centra-se nas demonstrações contábeis, das quais pode extrair as suas conclusões. Conceder ou não, como a gente viu, crédito, investir ou não e quanto investir, tá certo? Alterar políticas financeiras, avaliar se a empresa está, né, sendo bem ou mal administrada, avaliar a capacidade de solvência, tá? Agora mesmo no grupo C, né, eu acompanho, né? Eu sigo lá o nosso mentor, né? O Janguier, né? Aí ele mostrando, eu já tinha visto, né? Recente, ele mostrando que um período, né? Porque lá as demonstrações sendo apresentadas a cada trimestre, ele mostrou, né, que em um trimestre lá houve um prejuízo, né, para o grupo C educacional. Houve um prejuízo, tá? Ali, onde é que eu vejo? Lucro ou prejuízo? Na DR. E ali ele mostrou que no outro trimestre, né, a capacidade ali
financeira, solvência ali, tá? Da empresa, né, do grupo C, ele conseguiu recuperar. Já, né, houve uma evolução. Não é que diminuiu o prejuízo, não. Já chegou na faixa do lucro, né? Então, quando a gente fala em identificar se uma empresa é lucrativa, então você vê, passou pelo período ali, né? Aí, claro, dentro da análise você vai saber por que aquele período houve um prejuízo. Aí, claro, só fazendo análise, né, e ali vendo, né, a realidade da empresa para você chegar a essa conclusão. Mas aí é tomar a decisão. No outro trimestre, você observou o quê? Já nos relatórios, tá? Nesse caso, do desempenho da empresa, né? Que é a função econômica, sabe se a empresa deu lucro ou prejuízo. Houve um avanço, né? Houve já, voltou a ter lucro, então só foi um período ali. O que foi que houve nesse período? Vamos tentar ver se isso não ocorre novamente. Nós só chega a essa conclusão fazendo análise. Se tem capacidade de saldar suas dívidas com recursos gerados internamente, é o que a gente vai ver aqui no índice de liquidez, que eu já mostrei aqui um pouco para vocês. Tá? Porque quando a gente fala de índice, né, de liquidez, né? Quando a gente fala de índice de liquidez, tá? Quando a gente traz na contabilidade, liquidez é aquela medida da capacidade, né, de um devedor de pagar suas dívidas no vencimento. Tá? Seja ela curto ou a longo prazo, que a gente já explicou isso aqui também para vocês, de curto e longo prazo, né? Todos aqui já cientes. Então, no momento que a gente for falar aqui, a todos já tem a base. Se não, por favor, vai lá ver as aulas anteriores, vai na plataforma, vê o conteúdo, pesquisa em outras literaturas, por favor, tá? Senão vai ficar voando. Aqui eu costumo dizer que contabilidade, e aqui é um assunto contábil, né? Tá? É uma área contábil, ok? É um processo contínuo, ok? O que a gente viu na aula anterior vai servir para a próxima e aí sucessivamente. É como se você estivesse subindo uma escada, tá? Para você chegar lá no primeiro, segundo andar, você tem que ir degrau por degrau. Então, aquele lá de trás vai servir de base para os demais. Mesma coisa, tá? Então, quando a gente vai falar, quando for falar desses indicadores, eu tenho que ter esse conhecimento de curto, longo prazo, que é passivo, que é ativo, que é capital terceiro, capital próprio, qual é ali no balanço, no momento onde eu faço investimento, aplicações, tá? Então, geralmente, né, quando a gente fala, né, de liquidez, tá? Expresso, né, ali como índice ou indicador, tá? Ou como a gente chama também de porcentagem, tá certo? No falo pagar dívida seria do passivo, ok? Então, liquidez é a capacidade de pagar, trazendo um resumão para vocês, pessoal, tá? É a capacidade de pagar, né, as obrigações, tá? Ok? Neste caso aí, citando, quando eu falo de imediata, por exemplo, quando eu falo de corrente, né, trazendo aqui a curto prazo, né? A curto prazo. Então, concluindo aqui, quando a gente traz aí, né, quando a gente traz essas informações, qual é a conclusão? Se a empresa vai falir ou não. Uma vez, conversando com um colega, ele dizendo que o filho estava muito feliz, estava concluindo o curso de contábeis, ele é contador, professor, aí, meu filho também vai seguir essa área, está muito feliz. E ele chegando, a gente tinha aqui uma rede de farmácia chamada Big Ben, não sei se vocês chegaram a conhecer. Big Ben, toda esquina tinha uma Big Ben, né? Tá? Aí ele fez um trabalho justamente de análise das demonstrações, trazendo esses relatórios da Big Bang. E ele chegou a essa conclusão, rapaz, a situação aqui dessa empresa não anda muito boa. Ou ela, né, muda, né, aqui a sua gestão, ok? Faz algumas alterações, tá? E de forma rápida, ou essa empresa vai quebrar. Mas não deu outra. Dentro do trabalho que ele fez, né, que ele apresentou, foi até um artigo que ele apresentou também, que foi dentro da faculdade, um trabalho ali de produção. A conclusão, pouco tempo depois, não vou dizer que foi um ano, 2 anos, não sei. Mas aí, quando eu observo, a farmácia Big Ben fechando, né, encerrando suas atividades. Tá? Eu nunca parei para falar, mas foi uma coincidência, o colega trouxe essa informação, e sério mesmo, rapaz. Eu disse, se lá o pessoal, segundo o trabalho, né, o meu filho, tal, 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 disse que a coisa não está muito boa das pernas, não, através da análise, né, mostrou até o trabalho, pô, que interessante, né, essa informação. E dito e feito, não deu outra. Aí acabou. Então, isso por conta, pessoal, de um estudo ali, né,
em cima dos relatórios, adotando essa técnica. Tá? Insumos básicos são os relatórios obrigatórios definidos por lei, que eu já trouxe aqui para vocês, que é aquela lei de sociedade por ações, a 6.404, tá? Ok? Aí os não obrigatórios, que são aqueles relatórios de uso interno, como eu disse, né, para você poder chegar a uma conclusão ali no seu, na sua tomada de decisão, além das demonstrações, você tem que observar, por exemplo, por que naquele trimestre deu prejuízo? Por quê? Tá? Aqui os números estão me mostrando, por conta das despesas, tá? Onde foram? A despesa administrativa, tá certo? A questão de pessoal, a questão de contas a pagar, se pagou após o prazo, com multa, com juros, né? No caso, despesas financeiras. Aí, bom, eu preciso também de outros dados, né? Nesse caso, relatórios de uso interno, que não são obrigatórios. Obrigatórios são as demonstrações. Tá? Habilidade com análise deve compreender conhecimento do negócio, eu tenho que conhecer do negócio, o ramo da atividade, setor, pessoas envolvidas, tá? Julgamentos utilizados, conhecimento, né, do modelo contábil, né, particularidades contábeis para aquele tipo de empresa. Professor, eu sou da área de administração, mas você tem que ter uma base de contabilidade. Por isso que vocês de administração, economia, têm algumas disciplinas, tá certo? E contábil, para saber fazer, né, fazer aquele momento da leitura, né? Aplicar a leitura, como também o pessoal do contábil, que vai gerar informações, tem que entender um pouco de gestão, tá? Tem que entender um pouco, né, das ciências econômicas, ok? Aspectos importantes, tá? Como eu falei aqui, demonstrações de bancos são diferentes, ó, siderúrgicas, né? Como eu falei, de uma indústria para o comércio, uma prestadora de serviço, né? Cada a área é diferente, então aqui não é receita de bolo. Tá? Aspectos importantes: quantidade, tá? Qualidade, informações confiáveis, quantidade, importante para uma análise de fora da empresa, relatório de auditoria, se constitui ali um parâmetro essencial. Bom, padronização. Padronização. É, ela visa o quê? Simplificar, né, o número de contas ali apresentadas nas demonstrações, tornar as demonstrações mais acessíveis a comparações, né, com empresas, né, do mesmo ramo de atividade, né, adequar as demonstrações aos objetivos da análise, onde eu quero mostrar aqui para vocês, melhorar a precisão das classificação das contas, né, o momento da padronização. Então, o que é que visa padronizar, né? Todos esses pontos aí, mas eu quero tocar em um aqui, firmar bem o conhecimento de vocês, que é adequar as demonstrações com os objetivos da análise. Quando eu quero analisar, por exemplo, a necessidade, obter essa informação da necessidade de capital de giro, tá? Aí nós temos, quando eu falo necessidade de capital de giro, eu estou falando de capital de giro, tá? Capital, o que é giro, pessoal? Ele vai girar a curto prazo, não é isso? Ele vai girar a curto prazo o meu capital. Então, se é de curto prazo, estamos falando aqui do balanço patrimonial, correto? Do balanço patrimonial. Quem é curto prazo? É o circulante, ativo, bens e direitos, e o passivo, obrigações. Passivo exigível de curto prazo e o ativo realizável de curto prazo. Então, o não circulante e o patrimônio líquido não me interessa quando eu falo de capital de giro, ou conhecido também de capital circulante líquido, que é o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, claro, os meus bens e meus direitos somados têm que ser maior, né? Ele tem que ali fazer face de forma positiva com as minhas obrigações, né? Com os meus deveres. Tá? Então, a ideia é que o meu ativo circulante seja sempre maior do que o meu passivo circulante. Ok? Mas aí é uma informação mais direta. Eu preciso, Robson, de mais detalhes. Então, quando eu falo de capital de giro, estamos trazendo duas informações, tá? Detalhadas, para que eu possa enriquecer, né, a, a,
essas informações e eu possa depois, né, ter uma tomada de decisão mais precisa. Então, eu trago duas informações, que é a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E o saldo de tesouraria. Mas aí, para que eu possa extrair informações lá do balanço, pessoal, do circulante, ativo e passivo, tá? Eu tenho que saber quem é financeira e quem é operacional. Porque a necessidade de capital de giro é quando eu trabalho, tá? É quando eu trabalho o operacional. É quando eu trabalho o operacional. E quando eu trabalho saldo de tesouraria, aí é o financeiro. Aí é aquela história, o conhecimento da estrutura do balanço. Eu já sei quem é circulante. Para quê, né? Que história é essa de circulante? Capital de giro, girar, né, dentro do período de curto prazo. Tá? Agora, quem é, Robson? Financeiro e operação. Para que eu possa extrair de lá, trazer para a fórmula e aqui ter uma informação. Né? A principal, claro que é o operacional, é o que dá vida ali à empresa. O financeiro já está trazendo, já está dizendo, né? É algo, né, que eu vou financiar, tá certo? Que eu vou financiar. Então, eu preciso da padronização. Eu preciso da padronização. Então, quando eu venho para o balanço patrimonial, que é de onde eu vou extrair essa informação, tá? Do circulante, o não circulante e patrimonial não me interessa, então eu vou separar quem é operacional e quem é financeiro. Porque o operacional eu vou trabalhar com necessidade de capital de giro. E o saldo tesouraria é o financeiro. Porque somando os dois, pessoal, eu tenho nada mais, nada menos que o meu capital de giro líquido, que é o capital circulante líquido da empresa. Tá? Só que aí eu trago mais detalhes, porque às vezes, turma, o meu saldo de tesouraria, né, a questão de empréstimo, é tão alto que ela fica negativa. Então, muitas vezes eu tenho que rever essa questão minha de empréstimo, essa história de capital do terceiro, tá? Que está comprometendo a saúde financeira da minha empresa. Mas o que ocorre? Quando eu vou analisar a necessidade de capital de giro, que é o operacional, tá? Que é o operacional, ele está tão bom, que ele consegue até cobrir, tá? Esse resultado negativo do saldo de tesouraria. Isso não quer dizer que eu vá empurrando com a barriga o saldo de tesouraria. Não. A ideia é que ele venha positivo, que os dois venham somar, né? O capital de giro líquido, que é o necessidade de capital de giro mais o saldo de tesouraria, e meu resultado seja, tá, positivo. Mais positivo, melhor. Tá? Então, é preciso fazer essa análise separada. Então, eu preciso, né? Eu preciso da minha padronização. Então, o financeiro é o mais simples. Quando eu falo de ativo, né, o circulante, viu, turma? Eu estou falando capital de giro. Tá? O circulante, o financeiro, para eu trabalhar o saldo de tesouraria, seria o quê? O disponível, ou disponibilidade, já explicado aqui para vocês, que é o caixa, banco e aplicação financeira de curto prazo. Morreu. Então, Robson, o resto do ativo circulante, o resto do ativo circulante, crédito, que você já explicou aqui, estoque, despesa do exercício seguinte, vai ser o quê? Operacional. Vai ser operacional. Agora, disponibilidade disponível, tá? Neste caso, vai ser quem? Caixa, banco e aplicação financeira de curto prazo, que a gente já explicou. Se não for de curto prazo, ele entra no ativo não circulante em investimento. Foi isso que a gente falou na aula anterior, tá? Então, separou ali. Disponibilidade, disponível, caixa equivalente é financeiro. O resto do ativo circulante é operacional. Quando eu vou para o passivo, quem seria do passivo? Vamos falar do financeiro, que é mais simples. Seria empréstimo, financiamento, dividendos. Já expliquei também dividendos. E quem teve aula de contabilidade aplicada, ó, eu fazendo a interdisciplinaridade, quem já viu lá atrás já está ligado, né, do que é dividendo. A gente explicou aqui a questão de dividendos, reserva, né, por alto, tá, para que vocês pudessem entender. Então, quando eu falo de dividendos, empréstimo, financiamento, eu estou falando de saldo de tesouraria, que seria o passivo circulante financeiro.
Porque o ativo circulante financeiro é o disponível, lá no ativo circulante financeiro, disponível. Já o passivo circulante financeiro é financiamento, empréstimo, dividendos, claro, todos esses eu estou falando de curto prazo, viu, pessoal? De curto prazo. Beleza? Então, Robson, o resto do passivo circulante, fora esses que você citou agora, no passivo circulante, vai ser operacional, sim, né? Obrigações tributárias, obrigações fiscais, contas a pagar, tá? Então, essas vão ser operacional. Mas eu só sei disso no momento que eu venho, né, aqui observar o modelo de padronização, tá? Quando eu falo padronização, é simplificar, tá? Certo? É tornar as demonstrações mais acessíveis a comparações, ok? É adequar, é o caso aqui, as demonstrações aos objetivos. Qual é o objetivo? Tá? Eu aqui tenho informações sobre o capital de giro. Daí eu tenho a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria para obter o capital de giro líquido, que nada mais é do que o meu capital circulante líquido. Então, Robson, quando eu tenho capital circulante líquido, atenção, pessoal, que é o ativo circulante menos o passivo circulante, ele vai ser o mesmo resultado, né, Robson, do capital de giro líquido. Correto, que é a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria, somando. Entendeu, turma? Quando eu quero uma informação rápida do capital circulante líquido, que é o capital de giro, é só pegar o ativo menos o passivo, circulante. Aí eu tenho uma informação ampla ali, pá, né? Agora, se eu quero mais detalhe, aí eu parto para a padronização. Vou separar o que é operacional e o que é financeiro. Financeiro, saldo, tesouraria, e o que é operacional, tá? É necessidade de capital de giro. Entendeu aí? Porque aí eu vou ver como uma coisa está funcionando. Tá? Ah, Robson, minha empresa aqui, quando eu peguei o saldo de tesouraria, né? Peguei o ativo circulante financeiro, né? Que é o disponível, né? E diminuir do meu passivo circulante financeiro, que é o né, que eu já falei, empréstimo, curto prazo, financiamento, dividendos, está positivo. Aí minha necessidade de capital de giro, que é o operacional do ativo e o passivo circulante, também. Então veja como né, como está fluindo né, bem o capital de giro dessa empresa. Tá, pessoal? Mas aí é preciso ter esse conhecimento da padronização da padronização, que está aqui, ó, o ativo, né, circulante, ó, financeiro, operacional, passivo, operacional e financeiro, ok? Para obter justamente essa informação para que eu possa trabalhar nada mais, nada menos do que o meu capital de giro. Alguma pergunta, turma, até agora? Que aí agora eu vou partir para análise vertical e horizontal, tá? Todo mundo está em silêncio aí, Antônio? Estão dormindo? A aula está tão chata assim, é? Cadê vocês? Opa, Andréa. Andréa mandou aqui uma mensagem. Andréa está aí presente? Cadê a Andréa? Cadê a Andréa? A Andréa não está presente. Eu estou vendo a mensagem dela agora. Cadê a Andréa? A Andréa não está aí. Está aí, né, Antônio? Bom, a Andrea falou sobre uma questão lá daquelas AOL, né? Um, 2, 3 e 4, que são das unidades, né? Tá? Aí o que eu não tinha visto, estou vendo agora né, a mensagem, mas ela não está aqui presente. Ah, está aqui? Não, que está a Isabela e Yasmin, a nativa. Ô, pessoal, obrigado. Eu pensava que vocês estavam dormindo. Mas, bom, pessoal, quando vocês têm alguma dúvida lá, né? Porque vocês estão ainda né, caminhada inicial né, do curso de vocês, tá, aqui no né, na plataforma Black, né? Ó, qualquer dúvida de alguma questão lá, enviar para o tutor, tá? Tem alguma dúvida? Fez, achou que era uma resposta, o sistema deu outra, mas você acha que a sua está certa? Manda para o tutor. Aí o tutor é que vai ter a dúvida, tá certo? Aqui na aula, não me nego a gente, mas geralmente toma um pouco mais de tempo, tá certo?
Aí, se der, muita gente vai fazer no final da aula, a gente faz. Mas o modelo é o seguinte, tá? Já que a Andrea mandou, é pegar a questão e mandar para o tutor. Muitas vezes o tutor, assim, ele não é detentor de todo o conhecimento. Aí ele, pô, manda para a gente, os professores executores. E aí a gente vai, resolve, manda para eles. Às vezes a gente trabalha junto, tá certo? Para passar a resposta para vocês. É porque se eu pegar toda a aula, viu, turma, e for fazer as questões que está lá, aí a gente não traz o conteúdo para vocês. Né? Mas vai ter tempo. Nada impede que, por exemplo, a André jogasse aqui a questão e na próxima aula, ou na última aula, ou no final da aula, a gente. Agora não dá que no meio da aula, tá? Que eu não tinha visto, né? Ela mandou a mensagem há tem um tempinho, eu estou vendo agora. Tá certo? Mas aí é mandar para o tutor. O tutor está lá, o papel institucional, viu, turma? De tirar a dúvida, é tirar a dúvida de vocês, né? Uma das funções dele ali é tirar a dúvida de você. Então, fez uma questão, não entendeu? Manda para ele. Fez uma questão, acha que estava certa e não foi a resposta sua e você não entendeu? Manda para ele. Porque ali, quando ele também está com a dúvida, sei lá, ele não sentou a firmeza, ele manda para a gente, certo? Porque aqui, muitas vezes fica difícil da gente poder trabalhar essas questões. Às vezes a questão é um pouco grandinha, complexa, aí toma um pouquinho de tempo aqui, mas nada impede que a gente possa tentar fazer no final da aula ou deixa para a próxima aula, mas ela nem anexou aqui a questão. É só para não deixar a pergunta dela aqui, certo, pessoal? Sem resposta, ok? Mas infelizmente ela não está aqui presente, então vamos embora. Bom, turma, estão aí todos aqui, agradeço novamente aqui a insistência de vocês aqui na nossa aula, tá bom? Obrigado, né? Obrigado mesmo. Então, pessoal, vamos ver aqui a análise, né, vertical e análise horizontal, tá? Análise horizontal. Então, em resumo, a principal diferença, tá, da horizontal, turma, e a vertical, ok? Os valores de cada item com o total do demonstrativo em determinado período, tá? Que no caso seria trazendo a análise vertical, que é descobrir a vertical, né? Tá? É descobrir o percentual de cada setor ali, de cada área da empresa, correspondente no resultado. Tá? Então, quando a gente traz vertical, seria assim, ó. Estão visualizando, né, pessoal? O material é pegar o total do ativo, você já conhece o balanço, 11 mil, tá? 11 mil. Aí ele traz nesse total, que está somando do ativo, viu, turma? Circulante e não circulante. O total é 100%. Desses 11 mil, do total de 100%, quantos por cento está no disponível? Desses 11 mil, tá? Eu já sei no próprio balanço que é 1.200. Dos 11 mil, 1.200 está no disponível, 1.500 está em duplicatas a receber, tá? 1.500 está em estoque, né? 1.500 está em aplicação financeira, nesse caso seria de curto prazo, tá? Agora, eu não sei o valor, né, em percentual. Eu não sei percentual. Então, existe uma formulazinha bem simples para a gente calcular. Desses 11 mil, eu sei o valor que está no disponível. Mas qual é dos 100% do total do ativo? Qual seria do disponível? Qual seria de duplicatas a receber? Então, a gente usa essa formulazinha simples. Eu pego a base. Quem vai ser sempre a base? Que é o denominador, tá? Vai ser quem? O total do ativo. Robson, eu faço isso com passivo, né? Também, para saber do total do passivo. Pego o total do passivo e faço em cima de cada conta, ou em cima de cada grupo, subgrupo, tá certo? É de acordo com a sua necessidade, tá? E o valor que aí, né, eu vou trabalhar, ele vai ser no meu numerador, ok? Nesse caso, eu quero saber disponível. Eu pego os 800, divido por 11 mil, vezes 100, que o valor eu quero em percentual, porcentagem, aí ele me dá. Então, do total de 100% do ativo, que é o circulante mais o não circulante, 7,27 vai estar onde? No disponível. O mesmo raciocínio, pessoal, é para os demais. Duplicar até receber. Como é que eu cheguei aqui a 10,91? Aqui, ó, 10,91. Eu peguei, né, ali na base, que é no denominador, 11 mil, e dividi por quem? Por 1.200. Cheguei, multiplico por 100, aí deu 10,91. Dos 100% do total de 11 mil, né, os 100% total do ativo, eu tenho aqui, tá, em
duplicatas a receber. Eu tenho em duplicatas a receber. Então, a análise vertical, pessoal, é sempre feita dessa forma, bem tranquilo, para que eu possa ver no total de 100%, né, qual é o percentual em cima de cada grupo, no caso, circulante, não circulante, subgrupo, né, do circulante seria, por exemplo, créditos, que seria algo a receber, do não circulante seria, por exemplo, o imobilizado, ok? Se minha empresa é uma indústria, então, claro que o maior percentual do meu ativo vai estar no imobilizado, que é em máquinas, equipamentos. Se é uma instituição financeira, né? Então a gente vai ver que vai estar mais em cima na parte, não é isso? Na parte de caixa, equivalente caixa, tá certo? Que eu tenho a receber. Se for uma empresa comercial, aí eu vou trabalhar mais em cima na minha parte de estoque. Então eu tenho que ver cada, né? Aí, qual é a atividade da empresa, qual é o perfil da empresa, ok? Então, a vertical, né? Um processo comparativo expresso em porcentagem que se aplica a relacionar uma conta, né? Ou grupo, como eu disse aqui, grupo, subgrupo ou conta, tá? Com valor afim ou relacionável, né? Identificado no mesmo demonstrativo, diferente da horizontal que eu vou precisar ver, né? De acordo com cada período, a sua evolução, tá? A sua evolução, ok? A vertical é identificado no mesmo demonstrativo naquele período, tá? Então, os valores absolutos, né, em forma vertical, pode-se apurar facilmente, né, a participação relativa de cada item contábil no ativo, tá? Ou no passivo. Ah, Robson, é só no balanço? Não. Na DR também. Na DR eu pego o total, por exemplo, ali do resultado e vejo em relação às minhas despesas operacionais, financeiras, administrativas, tá? Gerais, de vendas, ok? Em relação às receitas, então, também no fluxo de caixa, tá? Também no fluxo de caixa. Então, ela consiste em comparar as diferentes contas, os elementos ali da demonstração, tá? Financeira em relação à base comum, tá? Em relação à base comum. No nosso caso aqui do exemplo, seria, tá? O ativo total. Se fosse, por exemplo, na DR, um exemplo seria a receita total. Então, o objetivo, turma, dessa análise, tá? É identificar a porcentagem de participação de indicadores no resultado da empresa. Tá? Neste caso aqui, se você observar, ó, dentro desse 100%, né, dos 11 mil, onde tem o maior valor aqui, ó, o maior valor é de 2.200 em relação às contas, tá? Eu não estou falando em relação ao grupo, porque o não circulante é de 6 mil, o circulante é de 5 mil. Então a gente vê que o maior aqui seria o grupo do não circulante. Então o maior percentual, né, a maior porcentagem vai estar lá. Mas eu trazendo um detalhe maior, tá? Então eu trago as contas. Então eu vejo que é, ó, em investimento, 2.200. Então se você trouxer dentro da análise 11 mil, que é a base, 11 mil, que é a base, dividido aqui, né, trazendo no numerador aqui os 2.200 do investimento, tá? A gente vai ter quanto aqui, ó? É o maior, 20%. 20%. Robson, eu estou vendo 45%, Robson, 54%, são os maiores. Mas aí são os grupos, viu, turma? É o grupo do circulante, somando todas as contas. Do não circulante, ó, 54 é somando todas as contas. Eu estou trazendo de forma, né, individual cada conta. Então, a maior que nós temos aqui é a de investimento, tá? Que é, nesse caso, os 20%, tá? Dentro dessa análise aqui vertical. Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta? Então, Robson, sempre assim, quando eu faço análise vertical, em qualquer demonstrativo, no caso, no balanço, se eu pegar, por exemplo, vocês mulheres aqui, né? Da Natura, se eu pegar o balanço patrimonial da Natura e fazer uma análise vertical, mesmo esquema, eu pego o total, por exemplo, aqui do ativo, eu quero saber, Robson, do passivo. Eu quero saber do passivo, as obrigações lá, por exemplo, da Natura, as obrigações dela é trabalhista.
tá? Beleza, você pega o total e aí vai analisando ali as obrigações trabalhistas em cada conta. Você pega o total, a base, e depois divide com aquela conta que você quer saber a sua porcentagem, o seu percentual. Vai sempre multiplicando por 100. Ok, pessoal? Tranquilo? Vamos fechar agora com a análise horizontal. Essa já é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Essa comparação se faz entre valores de uma mesma conta ou grupo de contas, tá? E diferentes exercícios sociais. É basicamente um processo, né, de análise temporal, desenvolvido por meio de números, né, e índices, sendo seus cálculos processados de acordo, né, com essa expressão, tá? Ok? Como é que seria? No numerador, eu vou trazer o ano anterior e no numerador eu trago o exercício atual multiplicado por 100 para saber, né, se foi positivo ou negativo e, de acordo com a evolução dos anos, saber se esse resultado ele evoluiu de forma positiva ou negativa. Traz para a gente, Robson, a realidade. Aí, pessoal, lá eu trouxe o balanço, né? Aqui eu trouxe a DR. Aí você pode perguntar, análise horizontal é só na DR, Robson? E análise vertical? Não, não, não. Tá? A horizontal e vertical é tanto no balanço, tanto na DR, tanto no fluxo de caixa também. Tá? Mas eu trago também aqui o fluxo de caixa, outros indicadores também, viu? Ele traz lá outros indicadores. Tá? Como nós temos aqui do balanço, né, de liquidez, rentabilidade, beleza? Estou falando aqui de horizontal e vertical, ok? Trabalhando esses três demonstrativos. Bom, nesse aqui, no horizontal, a gente aqui vai, nesse método aqui, né, utilizando aqui para avaliar a evolução de alguns indicadores da empresa ao longo do tempo. Poderia ter sido ativo, vendo, por exemplo, pessoal, o estoque. Eu poderia ver o estoque 2001, o estoque 2002, o estoque 2003, tá certo? Usando a mesma fórmula, tá? Para ver a sua evolução. Mas aí, como eu já trouxe lá no vertical o balanço, aí eu quis trazer, para não ficar só no balanço, aí eu trouxe aqui para enriquecer, tá? Esse momento nosso, aí eu trouxe agora uma conta da DR, que seria a receita. A evolução da receita, né? De acordo com os anos. Robson, que danada é esse aqui em cima? X5, X6, X7. É o ano. É o ano X5, o ano X6. No lugar de botar, como eu falei agora, 2001, 2002, 2003, 2004, eu botei o ano X5, o ano X6, o ano X7, X8, X9, X10, X11. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, eu quero analisar aqui, neste caso, como eu não tenho de X4, eu vou analisar o ano atual, que seria X6, tá? Mas aí eu preciso ter como base aqui que a gente falou lá atrás, né? Não falou sobre análise. Tá, eu procurando um negócio aqui só para mostrar aqui a vocês, rapidinho. Aqui, ó. O objetivo é extrair informações da posição passada, presente e futura. Então, tá aqui, ó. Para eu poder fazer análise horizontal, tá, turma? Aqui eu posso fazer análise horizontal, observando, né, essas informações aqui, passada, presente. Eu, neste caso, o ano X6. Robson, que não tem o X4? Vamos dizer que a empresa começou em X5, tá bom, pessoal? Vamos dizer que começou em X5. Então, para eu analisar o ano X6, eu preciso de um ano anterior, para poder ver justamente, tá, como foi essa
análise neste ano. Só que a riqueza dela, pessoal, é a gente observar a sua evolução, tá? Então, X6, aqui, ó, X6. Estão vendo aqui, pessoal, em destaque aqui na tela? Eu pego na base, que é no, né, no denominador, eu pego o ano anterior, para fazer a comparação, X5, 104 mil. Houve uma receita, uma venda, uma receita. O que é receita? Receita decorre de vendas e prestação de serviço. Receita decorre de vendas e prestação de serviço. Eu poderia estar fazendo uma análise aqui sobre prestação de serviço. A receita da prestação de serviço, por exemplo, do grupo C, ele não trabalha com vendas, ele trabalha com prestação de serviço. Entenderam? Então, aqui, para eu saber aqui o que ocorreu no ano de 6, nessa análise vertical, horizontal, desculpe, horizontal, eu pego a base, que é o ano anterior, a receita que a gente está trabalhando, receita, então a receita, as vendas do ano anterior, que foi 104.899, estão vendo aqui na tela, pessoal? E comparo com o ano atual, que é o X6. De cara a gente já vê, né? X5 foi 104 mil, quando X6 foi 100 mil, houve uma queda nas vendas. Motivo? Eu preciso daquele relatório que não é obrigatório, que é o interno. Saber o que houve aqui. Foi pandemia? Tá? Foi uma questão de econômica do país? Política? Tá? Ok? Não sei. Meus profissionais, meus vendedores ali, eles não estavam qualificados, né? Não eram bons vendedores, não tinham bom treinamento. Bom, não sei. Aí, claro, de acordo com essa observação dessa queda, aí eu vou tomar uma decisão, tá? Eu vou tomar uma decisão. Mas aqui eu observo que, ó, houve, tá? Pego os 100 mil do ano atual, comparando com o ano anterior, X6 com X5, né? Sempre multiplicando por 100, viu, pessoal? Na forma que ele vai trazer em forma de, né, percentual, tá? Nesse caso foi 95,7. Se eu comparar um total de 100%, desculpa, houve uma variação negativa aqui, pessoal. 100 menos os 95,7, uma variação negativa de 4,3 neste período. Neste período. Aí vamos entender depois, tá? Pegando outros relatórios, saber o que foi que ocorreu, para que isso não venha a ocorrer no próximo período. E provavelmente foi visto, foi tomada alguma, né? Foi ali decidido, tomou alguma decisão e observou, né, a falha para que não ocorresse em X7. Veja que em X7 houve um aumento. Em X6 foi 100 mil, só que em X não chegou a ser igual a X5, mas houve uma evolução. É o que eu trouxe lá, no grupo C, algo prático. Houve no trimestre um prejuízo, mas no outro houve uma evolução. Tá? Claro que houve ali tomada de decisões. Tá? Tomada de decisões para que não ocorresse novamente um prejuízo. E a força do grupo C, tá? Ok? Na sua gestão ali, houve no outro trimestre, tá? Saiu do prejuízo e já trazendo novamente. Não foi um lucro de exercícios anteriores, de períodos anteriores, tá certo? Mas houve a saída do prejuízo para o lucro. E aqui a gente vê, ó, de 100 mil, houve 103. Mas como é que a gente faz então, Rob? Da mesma forma. Na base, eu pego o ano anterior, qual foi o ano anterior? X6, que seria os 100 mil, tá? Dividindo aí pelo ano atual, que seria X7, 103 mil. Tá aqui, ó. Tá? Cadê aqui, ó? Análise horizontal do ano X7. Aí eu pego o valor de X7, 103 mil, tá? E 44, que por sinal está digitado errado aqui, viu, pessoal? Tem 104, é 103, tá bom? Desculpa aqui, houve uma falha do professor. Aqui é 103 e não 104, tá? Ponto 0,44. Com o ano anterior, 100 mil, faz 134. Multiplica por 100, houve uma evolução aí, neste caso, de 2,6% nessa evolução de período na análise horizontal. E em X8, como é que eu faço, Robson? O mesmo raciocínio. Eu vou pegar, tá certo? O ano base, que é o ano anterior, X7, 103 mil. Né? Não está feito aqui o cálculo, mas pode fazer agora na calculadora de vocês. Pega 103.044 e lá no numerador, tá? O valor do ano atual, que eu estou querendo saber, 113 mil. Veja, X5 foi 104 nas vendas, houve uma queda em X6 por algum motivo,
Depois houve uma evolução e, opa, a gente tem que evoluir, tem que melhorar mais as vendas. Aí, ó, foi para 113. Então, é 113.925 dividido pelo ano anterior, que é o ano base, né? O X7, 103,44. Aí, multiplica por 100, para achar o percentual, foi 110. Então, de 2,6, eu tive uma queda lá atrás, né? Uma variação negativa de 4,3. Depois houve uma evolução, né? Tá certo? Valor positivo de 2,6. E agora, no exercício atual do X8, há, né, um percentual de 2,6, um aumento para, né, 10,6 nas vendas. Então, pessoal, essa é a análise horizontal, tá? Ela traz justamente essa evolução durante, né, é, durante os períodos. Joia? Perguntas? Bom, pessoal, pelo horário, hoje eu queria também, estava, né, no meu planejamento, mas a gente falou também, como eu digo, vem com calma, trazendo riqueza das informações, eu trouxe a padronização para vocês, eu também, né, ia adentrar novamente, que a gente já viu um pouco, né, sobre a geral, liquidez, corrente, falei por alto, né, imediata, seca, mas aqui eu vou trazer com mais detalhes. Mas, bom, por conta do nosso horário, hoje é sábado, todo mundo está doido para ficar livre, aí eu estou com isso um pouquinho, né? Melhorou a dor de cabeça que eu tomei remédio, eu estou melhor, tomei melhor. Mas ainda um pouco tupido, tudinho. Mas como temos dois encontros ainda pela frente, aqui, quando eu falar sobre liquidez, 20 minutinhos a gente encerra, e aí a gente traz já, tá? O endividamento, tá? Aí eu trago também com mais 15, 20 minutos, ok, no máximo, também sobre endividamento no nosso próximo encontro, que já está com a agenda feita aí. O agendamento já foi feito, tá? Já está no sistema, tranquilo. Então a gente fecha, né, esse conteúdo hoje, tá? Por aqui. Perguntas aqui, guerreiros, tá? Daniela aí, Antônio, Isabela, Liliane, Sofia, Yasmin, tá? O restante da turma não aguentaram a aula, corrido. Brincadeira, acho que os compromissos. Mas aí, turma, tranquilo aí, alguma pergunta? Aparentemente na paz. Opa, chegando as mensagens, Liliana, obrigado. Eu que agradeço, Liliana, aí pela presença, participação e a paciência, tá? Hoje. Me desculpe novamente, o meu rendimento ter sido parecido com as aulas anteriores, é porque hoje eu estou um pouquinho, tá? Mais aqui, firme e forte com vocês. É isso aí, Yasmin. Até segunda. Espero ter o privilégio, tá? Da presença de vocês, tá bom? Ok? E aí você já tem ciência qual é o próximo assunto, né? Nosso. Bom, aí a gente traz também esses exemplos e algumas questões para que a gente possa praticar aqui junto. Assim, dentro do conteúdo, fala o conteúdo, traz os exemplos, a gente vai para uma questão, né? Pessoal do contábil, uma questão que eu tiro lá, por exemplo, do exame de suficiência, né? O pessoal do contábil, ó, isso foi aplicado lá, foi o professor, ó, tá vendo? Trouxe o assunto, tá? E é do mesmo jeito feito no mercado, ali no momento, na prática, no mercado de trabalho. Há uma questão de concurso, aí espero trazer aqui para vocês, tá certo? Certo, Sofia, certo, 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 tá? Fica aqui, eu acho que amanhã, numa segunda-feira, tá tudo liberado aí para vocês. Tranquilidade, viu, Sofia? Vem para ajudar, né, Sofia? Material aí traz aí para que possa, né, facilitar mais ainda o estudo de vocês. Tranquilo, tranquilo. Abraços, Deus abençoe e guarde o domínio de vocês, saúde e paz e até o nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Se quisesse ler o imprevisto, né? Papai do Céu sempre abençoando vocês, tá? Bons estudos, bom final de semana aí para vocês. Aproveite, tente descansar um pouquinho, repor né? a, a energia aí, tá? Para encarar a semana, mas deixe um horário separado aí para os estudos, tá bom? Ok? Obrigado, Antônio. Obrigado, obrigado aí, obrigado mesmo, minha Antônio, tá? Liliane. Obrigado, Liliane. Estou precisando, né? Agora mesmo um chazinho ali, tá? Limãozinho. A gente, segunda-feira, está firme e forte com vocês. Agradeço novamente a presença, o carinho de vocês, a participação, tá? Obrigado mesmo. Bons estudos, se liguem. Obrigado mesmo, pessoal. Valeu. E até segunda, tá? Aguardo vocês, hein? Por favor, tá?
Valeu, turma. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Se cuidem, hein? Se cuidem.